Olá, tudo bem? Eu espero que sim. Eu sou o Felipe, professor de História do Brasil. Vamos a uma aula sobre o período regencial, a regência, situada aqui entre 1831 e 1840, entre o primeiro e o segundo reinado. Bom, a gente sabe que Dom Pedro I abdicou do trono em 7 de abril de 1831, em nome de seu filho, o futuro Dom Pedro II, que tinha apenas 5 anos de idade, né? Mas a Constituição de 1824 dizia que a maioridade do trono era de 21 anos de idade. Então, até que Dom Pedro II atingisse a maioridade, o Brasil seria governado por 3 regentes eleitos pelo Poder Legislativo e para um mandato de 4 anos. Bom, mas a gente vai estudar especificamente nessa aula a fase inicial do período regencial, que é o chamado Avanço Liberal, de 1831 a 1837. Um período marcado por algumas reformas que vão descentralizar a política no Brasil. Haverá também aqui um esforço para dar início à transição do trabalho escravo para o trabalho livre através de uma lei abolicionista, mas que não vai ter grande eficácia. Vamos lá então, olha só. Inicialmente se forma uma regência trina provisória e de caráter informal. Ela vai ser composta aqui por lideranças políticas lá da crise do primeiro reinado. Lideranças que estiveram ali contra Dom Pedro I no final do governo dele. Temos aqui um militar, o brigadeiro Francisco de Lima e Silva, o liberal, o senador Nicolau Campos Vergueiro e o conservador Marquês de Caravelas. Percebe-se aqui que é um governo de coalizão, né, de junção de forças políticas diferentes. Bom, essa regência ela não chegou a ser eleita formalmente pelo poder legislativo, né? Vai governar durante 3 meses apenas e vai organizar as eleições para a regência trina permanente, que teria ali um mandato previsto pela Constituição de 4 anos, né? Então, a cada 4 anos teríamos novas eleições. Bom, mesmo assim, mesmo sendo de caráter provisório, essa regência vai aprovar algumas medidas durante esses 3 meses. Por exemplo, vão anistiar aqui os presos políticos do primeiro reinado, os inimigos políticos de Dom Pedro I. Também haverá aqui a convocação da Assembleia, que tinha sido fechada por Dom Pedro I, e a reconstituição do Ministério dos Brasileiros, que o Dom Pedro tinha demitido no final do primeiro reinado para compor um novo ministério, elitista e formado em grande parte por portugueses, né? O chamado Ministério dos Marqueses. Então, esse ministério é destituído e passa a ser, então, aqui a ser reconstituído o antigo Ministério Brasileiro, muito mais simpático aos ideais e aos interesses dessas forças políticas que agora estão à frente do poder na regência. Bom, em julho vai acontecer, então, a eleição para a regência trina permanente para um mandato de 4 anos. E aí nós vamos ter aqui o brigadeiro Francisco de Lima e Silva compondo novamente o governo regencial. E teremos, além dele, José Braulio Muniz e o Marquês de Monte Alegre, essas 3 principais lideranças políticas. O que vai acontecer? Eles são, em grande parte, aqui, liberais moderados, né? Com exceção aqui do brigadeiro Lima e Silva, que é, na verdade, um representante das forças militares. E aqui se elegeu, na verdade, uma regência de liberais moderados, porque eles eram maioria na Assembleia. Só que isso desagradou um outro partido, que eram os liberais exaltados, e que se revoltam em julho de 1831, quando acontece a eleição, contestando o resultado das eleições. Bom, vamos lá então verificar nesse momento quais eram essas forças políticas, esses partidos políticos do início da regência. Então, olha só, de 1831 até 1834, nós vamos ter 3 forças políticas principais. Os restauradores ou caramurus, como o próprio nome indica, queriam restaurar o primeiro reinado, ou seja, queriam a volta de Dom Pedro I. Eles eram caramurus, que é o apelido, né? Um dos apelidos dados aos portugueses, ou seja, em grande parte, eles eram integrantes do antigo partido português, que era um partido minoritário lá no primeiro reinado, e era um partido aliado a Dom Pedro e composto, claro, em grande parte por portugueses. Só que a volta de Dom Pedro I ao trono brasileiro poderia significar uma mudança da estrutura de poder do Brasil independente. Por quê? Porque Dom Pedro I voltou para Portugal quando abdicou do trono no Brasil e se tornou lá o Dom Pedro IV. E aí, se ele ocupasse o trono brasileiro, nós poderíamos ter Dom Pedro I ocupando o trono brasileiro e o trono português ao mesmo tempo. Poderia haver novamente a submissão do Brasil aos interesses de Lisboa.
Então se enxergava o projeto dos restauradores ou caramurus com um risco de recolonização do Brasil. Vamos lembrar que foi justamente esse risco que levou ao movimento de independência, ali em 1822, né? Bom, agora, os restauradores ou caramurus, é verdade, eles eram minoria. As duas grandes forças políticas eram os liberais moderados, ou chimangos, e os liberais exaltados, ou farroupilhas. Os liberais moderados, ou chimangos, defendiam aqui reformas liberais que mudassem um pouco aquele centralismo exacerbado do primeiro reinado, mas sem alterar uma característica da Constituição de 1824, o Estado unitário, o unitarismo. Eles queriam preservar aquela estrutura onde as províncias continuavam não tendo autonomia para fazer uma Constituição própria e também não tinham autonomia para eleger o seu presidente de província. Ou seja, o presidente de província era nomeado pelo imperador, durante a regência especificamente, pelo governo da regência, e não eleito dentro das províncias. Já os liberais exaltados, ou farroupilhas, defendiam aqui o federalismo, ou seja, uma descentralização política efetiva, com relativa autonomia às províncias. Eles criticavam aqui, então, o Estado unitário. Queriam que as províncias tivessem autonomia para eleger o seu próprio presidente de província e também elaborar uma Constituição própria. Bom, nós vamos perceber que aqui existem duas ideias opostas, né? O centralismo político e a descentralização, o Estado unitário e o Estado federativo. Mas, embora fossem ideias opostas, os dois partidos alegavam que essas ideias eram para cumprir uma mesma finalidade. Os liberais moderados diziam que era preciso exercer um controle sobre as províncias e manter o Estado centralizado para evitar que elas se separassem do Brasil, com o objetivo, claro, de manter a unidade política do Império. E os liberais exaltados alegavam o mesmo motivo, ou seja, eles diziam que era preciso dar um pouco mais de autonomia às províncias, justamente para evitar que elas se revoltassem em movimentos separatistas. E com qual objetivo? Claro, né? Dar relativa autonomia às províncias para que elas não se revoltassem, com o objetivo de preservar a unidade política do país. Então, tanto o unitarismo dos liberais moderados e o federalismo dos liberais exaltados estavam a serviço da manutenção da unidade política do Império. Bom, nós vamos ter aqui, nesse contexto, depois de 1834, uma mudança do quadro político. Dois fatos provocam essa mudança. O primeiro é a morte de Dom Pedro I, lá em Portugal, em 1834. Os restauradores, ou caramurus, vão deixar de existir como organização política. O segundo é que em 1834, nesse mesmo ano, acontece uma reforma política que vai provocar grande polêmica e vai dividir opiniões. O chamado Ato Adicional de 1834, uma reforma descentralizadora. Bom, os regressistas ou conservadores, nesse caso, a partir de 1834, são uma mistura dos antigos restauradores com os antigos liberais moderados e que defendem o centralismo político, o Estado unitário, certo? Agora, eles vão ter como oposição a eles os chamados progressistas ou liberais, que são os antigos liberais moderados misturados com liberais exaltados e vão defender a descentralização política. O termo regressista e progressista tem a ver com o Ato Adicional de 1834, que criou as Assembleias Legislativas Provinciais. Os regressistas eram contra essa mudança e por isso queriam regredir historicamente no sentido de anular essa mudança e preservar aquela estrutura mais centralizadora que tínhamos antes de 1864. Já os progressistas apoiavam essa mudança descentralizadora e queriam também progredir no sentido de avançar para novas reformas descentralizadoras. De novo, o debate está entre o centralismo político e a descentralização política, entre o unitarismo e o federalismo. Agora vejam só, tudo em nome do quê? Da unidade do Império, que está ainda no centro do debate político durante a regência. Vamos lá. A regência una, ela vai ser aprovada em 1834, pelo Ato Adicional de 1834, né? E agora, então, em vez de 3 regentes, vamos ter um regente só. Inicialmente, vai haver a eleição de um liberal, certo? Ou seja, de um progressista, que vai ser o padre Diogo Feijó. Só que o governo dele vai enfrentar algumas dificuldades, algumas revoltas começam a acontecer nas províncias, ele tem dificuldade de conter essas revoltas e ele vai acabar renunciando. É aí que haverá a ascensão, então, da oposição, né?
Os regressistas ou conservadores vão chegar ao poder com o senador Araújo Lima, esse pernambucano que aparece aqui e que vai governar a regência de 1837 a 1840. Bom, vamos ver aqui então as principais reformas que ocorreram no avanço liberal. Olha só, nós vamos ter aqui em 1831 a criação da Guarda Nacional. O que ela é? Ela é, na verdade, uma milícia civil censitária, ou seja, uma força armada, mas que não é composta por militares. É composta por civis, mas não por quaisquer civis, sim pelos integrantes das elites agrárias, aqueles que eram, na verdade, o quê? Eleitores, já que a participação era censitária, né? E o sistema eleitoral era pautado na renda. Bom, mas por que foi criada a Guarda Nacional, uma milícia civil e não militar, para cuidar da unidade política, da ordem, né, nas províncias e nos municípios? Bom, essa milícia vai ter representação em todos os municípios do Brasil. E isso vai acontecer por quê? Porque quando houve a primeira eleição da regência, em julho de 1831, e que elegeu ali a regência trina permanente, com a vitória dos liberais moderados, os liberais exaltados não aceitaram o resultado da eleição e se revoltaram. Só que daí o exército, que tinha nas suas mais altas patentes portugueses, que eram restauradores, eram caramurus, queriam a volta de Dom Pedro, cruzaram os braços e não reprimiram a revolta dos liberais exaltados. Então, para que tivesse uma força comprometida com o controle da ordem, se criou aqui uma milícia civil censitária, já que a regência via obstáculos no comportamento do exército, cujas patentes mais altas eram portugueses. Então é uma resposta ao forte lusitanismo das altas patentes militares, né? Ocupadas aqui por restauradores, pelo menos no período que vai de 1831 até 1834. O projeto aqui é do ministro da Justiça, o padre Diogo Feijó, que depois vai ser regente ali, né? A partir de 1835. Bom, a ideia de uma milícia civil censitária tinha muito a ver com o ideal do soldado cidadão francês. Quando acontece a Revolução Francesa, a Revolução convoca os cidadãos comuns às armas para defender o quê? A liberdade e, ao mesmo tempo, preservar a Revolução Francesa. Então, aqui, aqueles que pegam em armas é para defender a unidade política do país e, com isso, preservar, claro, a ordem, preservar o próprio Estado brasileiro. Bom, vamos lá. Outra reforma importante é a chamada Lei Feijó. Ela vai declarar livres todos os escravos vindos de fora do Império. Ou seja, na prática, ela vem proibir o tráfico atlântico de escravizados no Brasil. Mas ela vai acabar não sendo cumprida. Vamos lembrar que essa lei foi aprovada por pressão dos ingleses, que exigiam lá no primeiro reinado que o Brasil acabasse com o tráfico de escravos. E aí, o padre Diogo Feijó, ministro da Justiça, propôs essa lei. A lei foi aprovada. Mas ela ia na contramão dos interesses das elites agrárias, que se ocupavam de importantes cargos da burocracia estatal e que vão acabar boicotando a Lei Feijó. Essa lei, na prática, então, não será cumprida inicialmente. Por isso, ela ficará conhecida como Lei para Inglês Ver. A gente sabe que a lei que vai efetivamente proibir o tráfico de escravos só será aprovada 19 anos depois. É a Lei Eusébio de Queiroz, de 1850, porque a Lei Feijó ficou para inglês ver. Bom, vamos lá. Outra reforma importante do avanço liberal é o Código de Processo Criminal de 1832. Bom, um Código de Processo Criminal faz parte da Constituição do Estado brasileiro. Já tínhamos uma Constituição, precisávamos de um Código de Processo Criminal. Só que esse código, sendo aprovado durante o avanço liberal, traz aqui características descentralizadoras. E eu diria que a principal característica descentralizadora está no cargo de juiz de paz. Ele é uma espécie de chefe de polícia e chefe de justiça. Uma espécie de delegado e juiz ao mesmo tempo nos municípios. Só que ele não vai ser nomeado pelo presidente da província, que é nomeado pelo império, né? Pelo regente ou pelo imperador. Ele vai ser eleito no município pelo voto censitário. Então aqui se descentraliza o poder judiciário, dando aos municípios a atribuição de eleger aquele que é o chefe de polícia e de justiça, o juiz de paz. Teremos também aqui a criação do júri popular. Crimes de comoção pública seriam julgados por um júri popular, que na verdade nem era tão popular assim, né? Porque ele seria composto somente por eleitores. E a gente sabe que na Constituição de 1824,
o voto dependia da renda, o voto era censitário. Então esse júri popular, na verdade, era um júri censitário. Mas descentralizar uma decisão judicial das mãos do juiz de paz e colocar nas mãos de um júri popular, entre aspas, é mais uma forma de descentralizar, nesse caso, o poder judiciário no país, por mais elitista que ele fosse, né? Bom, e temos aqui, finalmente, a mais importante reforma descentralizadora do avanço liberal, o Ato Adicional de 1834, que traz aqui uma reforma à Constituição de 1824. Temos aqui a mudança de regência trina para regência una, e se suspende, no caso do regente, o exercício do poder moderador, o que era uma obviedade, tá? Porque o poder moderador, de acordo com a Constituição de 1824, ele era exclusivo do imperador, então não caberia ao regente ou aos regentes, no caso da regência trina anteriormente. Bom, também se aprova aqui o fim do Conselho de Estado. Ele era formado por 10 homens nomeados pelo imperador e que regulavam o poder moderador, mas que poderiam ser suspensos pelo próprio imperador. Então, não se via mais sentido nesse órgão que era, na verdade, uma tradição entre os estados absolutistas lá do antigo regime, né? Ali entre o século XV e o século XVIII. Bom, o Rio de Janeiro vai se transformar aqui em município neutro da corte, ou seja, o Rio era a capital da província do Rio de Janeiro e capital do Brasil. Agora passa a ser somente capital do Brasil. A capital do Rio de Janeiro passa a ser a cidade de Niterói. E aqui haverá também a mudança da maioridade do trono. De acordo com a Constituição de 1824, a maioridade era de 21 anos e agora ela é reduzida para 18 anos. Bom, mas a principal mudança do ato adicional de 1834 é a criação das Assembleias Legislativas Provinciais, ou seja, os presidentes de província continuam sendo nomeados pelo governo central, nesse contexto aqui, pelo regente. Mas as províncias vão poder eleger os seus deputados provinciais, que vão elaborar e votar os projetos de lei. E com isso se descentraliza um pouco o poder político, dando um pouco mais de autonomia política às províncias, certo? Bom, depois do ato adicional, se elege então como regente o padre Diogo Feijó. E o padre Diogo Feijó vai enfrentar dificuldades justamente porque é durante o governo dele que começam as principais revoltas regenciais, como, por exemplo, a cabanagem e também a Revolução Farroupilha. E diante dessa dificuldade de governabilidade, o padre Feijó vai formar um governo de coalizão, ou seja, um governo dos liberais, dos progressistas, mas também com conservadores, com regressistas. E o seu principal ministro, que era o ministro de Negócios do Império, era um regressista, era um senador pernambucano, o senador Araújo Lima. E em 1837, diante da incapacidade do Feijó de conter as revoltas provinciais, as revoltas regenciais, e também estando doente, ele acaba renunciando. A regra de sucessão da regência era que, se o regente renunciasse, assumiria provisoriamente o ministro de Negócios do Império, que era quem? Exatamente um cara da oposição. Nesse caso, especificamente, o senador Araújo Lima, que era um regressista. Aí ele assume aqui a regência provisoriamente e depois acaba sendo eleito regente, né, para um mandato de 4 anos. Com a eleição do senador Araújo Lima, termina o avanço liberal e começa então o regresso conservador. Mas esse, claro, é um assunto para a próxima aula. Eu fico por aqui. Beijo grande para todos e até a próxima.